Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 19. Se o irmão Samuel fizer esta leitura, fico grato. Tudo o que contraria uma ordem, lei ou mandamento constitui-se uma desobediência. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Também, ao se cumprir, constitui-se a obediência. Assim ambas terão os seus frutos como recompensa. De maneira sucinta, vamos abordar este assunto. Frutos da desobediência e obediência. Todos nós temos conhecimento que a lei da semeadura continua em pleno vigor. E a Bíblia nos diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem planta pimenta vai tomar o caldo dela. Tenhamos a consciência de que haverá colheita. Eu digo diariamente: quem bem fizer, para si é. E quem mal fizer, para si é. Vai colher. Passam-se os dias, meses e anos, mas vai colher. Havia um homem numa cidade que ele falava contra o ensinamento da igreja, falava contra a contribuição na igreja. Mas os anos se passaram e um dia o evangelho o alcançou. E ele foi separado para o presbitério da igreja. E agora dependia dos crentes para sobreviver. Digam comigo: tudo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura é livre, mas a lei da colheita é obrigatória. E você vai colher muito mais do que aquilo que plantou.
Então, observemos isto para com as nossas vidas. Pela obediência de um homem e pela desobediência de um homem. Obediência e desobediências. O que nós plantarmos, o que nós semearmos, nós vamos colher os seus frutos. Todo cuidado é pouco. Amanhã você vai dizer: eu não plantei esse tipo de semente. Plantou. Você vai colher o que plantou. O que o homem semear, isso também ceifará. Grave bem isto. Tudo que o homem semear, isso também, há um advérbio de tempo, isso também ceifará. O que estamos plantando hoje, vamos colher amanhã ou depois de amanhã. Quem planta trigo não vai colher abacaxi, vai colher trigo. Qualquer outro tipo de semente que plantar vai colher. Isto ninguém escapa debaixo do céu, ninguém. Todos eles vão colher o que estão plantando. Precisamos tomar cuidado. Precisamos estar atentos. Vamos ler novamente Romanos 5:19. Escutem. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Todos nós temos oportunidades de escolher caminhos. E que tipo de semente desejamos plantar? Tenhamos a consciência de que haverá colheita. Geralmente queremos transferir para outros, para terceiros, frutos que vamos colher. Esta palavra, ela é muito interessante, forte, e que nos faz compreender o cuidado que todos nós precisamos ter.
Digam assim comigo: Senhor Jesus, me trate hoje como eu tratei o meu irmão ontem. Aguenta aí. A grosseria que eu fiz a ele, a ela, faça comigo hoje. Assim eu vou aprender a tratar melhor, a respeitar melhor, ter um cuidado maior. A semente que estamos plantando, nós vamos colher depois. Eu estive uma vez no sertão e o irmão estava plantando feijão. Ele enchia a mão assim no saco e... eu nunca tinha visto. Eu sou acostumado a ver plantar 3 caroços numa covazinha, noutra cova. Mas ele jogava de mão cheia. E eu perguntei: isso vai dar certo? Ele disse: vai. Depois nós vamos colher. Digam comigo: a semeadura é livre. A colheita é obrigatória. A Bíblia fala a história de um rei por nome Adoni ou Adoni-Bezeque, rei de Bezeque. Ele era um homem tão cruel que quando ele conseguia aprisionar os pequenos reis, ele cortava os polegares das mãos e dos pés, porque a pessoa fica sem apoio. Quem mantém a gente firme é o dedão do pé. Quem nos ajuda a segurar as coisas é esse dedão aqui, ó. Ele cortava. Tinha um facão amolado e ele, puf, puf, no pé. E as pessoas ficavam sem apoio. Mas um dia pegaram ele e disseram: não vamos furar os olhos dele. Não vamos arrancar a cabeça dele. Vamos fazer o que ele fez com 70 reis inferior a ele. Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Aí ele escreveu dizendo: assim como eu fiz, Deus me pagou. Setenta reis comiam das migalhas que caíam da minha mesa. E assim como eu fiz, Deus me pagou. Ele sabe pagar muito bem. Deus sabe pagar muito bem. E a cada um de nós conforme a nossa semeadura. O pastor visitou um casal de irmãos e ao chegar naquela casa: como vai o esposo? Disse: ele está ali, tuberculoso, perto de morrer. O pastor foi lá, orou por ele, pediu a misericórdia de Deus, foi embora. Meses depois o pastor voltou. Quem atendeu não foi mais a irmã, foi o irmão. E o pastor perguntou: cadê a sua esposa?
ela morreu. E o senhor? Estou curado. Libere o que você trouxe para o culto. O céu está vendo e ouvindo, e Deus vai lhe dar a recompensa, o pagamento por sua tirania. Ela orgulhosa, cheia de vigor, ele doente, tuberculoso, mas o céu viu, restaurou a saúde dele e ela foi embora para o Beleléu. A razão sobrada para dizermos: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. A época que os agricultores semeiam sementes que não são boas, não foram selecionadas. Terei frutos de má qualidade. Mas na próxima semeadura, vou procurar sementes de qualidade. Vamos procurar sementes de qualidades para semear. Papai do céu está olhando para tudo. Oh, coisa boa é ser crente e amar esta palavra e glorificar a Deus por esta palavra e vivenciar esta palavra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Dá para liberar o que você trouxe para o culto desta noite? O céu quer ouvir a sua glorificação. Um dia eu ouvi numa escola bíblica, o nosso saudoso pastor João Batista da Silva, que o senhor, pai dele, disse: João, nós vamos plantar uma quantidade de milho hoje. Você leve esse bisaco ou bornal, eu vou cavando e você vai plantando 3 caroços. Como ele queria brincar, o pai não viu, o pai ia cavando na frente e ele botando uma mão cheia. Daqui um pouco ele disse: pai, a semente acabou. Ele disse: está certo, meu filho. Mas ele notou que o negócio estava errado. No período que começou a germinar e nascer, ele disse: João, vamos no roçado. Chegou lá e encontrou aquele mazaróio de milho. Está vendo, João? Estou. Você estava com preguiça, plantou desse jeito. Tem que arrancar, só pode deixar 3. Vamos fazer o trabalho com dignidade,
com respeito, com moralidade. A semente que nós estamos plantando é semente de qualidade. Não vamos fazer a coisa a toque de caixa. Hoje nós estamos sofrendo em todo o Brasil. Mão de obra qualificada não existe mais. Se procura uma pessoa que seja leal e fiel, são poucos os que nós encontramos. Mas ainda existe. E eu creio que nesta noite aqui estão os leais e fiéis. Irmão Samuel, me leia de novo Romanos 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem põe em dúvida aquilo que Deus determinou a ele. Será que eu vou morrer? Eu não acredito. Eu vou fazer diferente. Não faça diferente. Muitas vezes eu aconselho aos irmãos que estão indo para uma cidade: meu irmão, você não está apto ou qualificado para ir para aquela cidade. Me mande. Eu digo, eu vou mandar, mas você vai se arrepender. Você vai. Agora você vai se arrepender. Não faz muito tempo eu aconselhei a um pastor: não vá para aquela cidade. Disse, eu não vou porque o senhor não me quer mandar. Se eu fosse um afilhado seu, eu digo, meu filho, eu já saí da igreja católica faz muito tempo. Você quer ir? Quero, eu vou lhe mandar. 2 meses que ele estava lá, a bancada era assim, ele foi e botou a bancada desse lado aqui. Aí os irmãos disseram, nós não queremos mais o senhor aqui. Aí ele ligou para mim, o povo não me quer aqui. Foi o que você fez, eu mudei a bancada. Olhe, você chegou, deixa as coisas como estão. Você primeiro precisa conhecer os caboclos da aldeia. Você tem que chegar como índio, não é que chegar como cacique. Você passa a ser cacique depois de um certo tempo, um estágio. E a uns eu digo, olha, seu esporão é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? E os galos velhos que tem lá, olha o esporão dele como é. Desse tamanho aqui. Você é desse tamanho, ele vai furar na sua titela. Se você quiser obedecer, obedece. Se não quiser, você é quem sabe. Você é quem decide.
Você é quem escolhe. Plantando, vai colher. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. É melhor obedecer. Obedeça, vai dar tudo certo. Não vá ouvir conversas de terceiro, vá ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é perfeita, boa, agradável e perfeita, vontade de Deus. Não contrarie a vontade de Deus. Deixa Deus agir e resolver por você. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima carro com fogo e diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado na tua vida, no teu ministério, no teu matrimônio, na tua família. Eu serei exaltado. É só deixar Deus resolver. Desobediência. Eu estava pastor em uma cidade chamada Juripiranga. Tinha um irmão muito amigo chamado José Pedro. E eu disse: eu preciso ir com o senhor visitar um sítio onde tem um cidadão que ele precisa ser crente hoje. Então vamos. E chegamos naquela casa, fomos bem recebidos. Falamos de Jesus e eu disse: aceite Jesus como Salvador. Se não, eu quero deixar para outro dia. Você vai aceitar agora. Segurei na mão dele, ora, ele orou e aquele homem permaneceu crente. Terminamos a visita. Eu disse: olhe, deixa a sua rural aqui. Ele disse: eu vou botar ali. Deixa a rural aqui, eu vou botar ali. Quando ele empurrou a rural para outro canto, caiu num abismo. Já era quase 5:30 da tarde. Eu disse: e agora? Nem você, nem eu, nem o irmão tem condição de tirar a rural daqui desse buraco. Ele não sabia que tinha um buraco, mas eu disse: ele não bote aqui, deixa aqui. Ele ficou em apuros e eu também. Mas nós oramos e apareceu um trator lá longe. Eu dei com a mão. Aquele rapaz ouviu e viu o aceno das minhas mãos e veio. Chegou cá, perguntou o que foi que houve. Eu disse: esse desobediente. Eu disse a ele que deixasse a rural que ele botou aqui. E eu disse: e agora? Ele disse: eu tenho um cabo de aço. Amarrou o cabo de aço e puxou a rural. Disse: para você aprender. Nunca mais. Porque Deus, Ele vê o fim das coisas antes do princípio delas. Irmão Samuel, livro do profeta Isaías, capítulo 57. E o versículo de número 1, versículo de número 1. Perece o justo. Peraí, perece o justo. Não é o ímpio, perece o justo. E não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que
o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. Antes que o mal tome conta, aí o Senhor vem e lhe tira. Leva para outra paragem. Abre outra porta. Porque a chave está nas mãos dele. Ele abre, ele fecha e ele abre. Antes do mal, ele vem e lhe recolhe dali. Antes que você morra naquele lugar, ele está lhe transportando para outra banda. Passemos para outra banda do rio. Antes do mal. Antes do mal. Antes do mal. Ele vai lhe retirar antes do mal. Que já está tudo trabalhado, forjado, mas ele vai lhe tirar antes do mal. Ele vai lhe arrancar antes do mal. Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tome posse nesta noite. Seja ela nova, afiada, enferrujada, não vai prevalecer, porque o Senhor vai lhe tirar antes do mal. Antes do mal, o vento vai soprar em seu favor. E a sua tosca embarcação vai passar para o outro lado. Alguém vai dizer: eu pensei que ele tinha morrido. Pensei que ele tinha naufragado. Eu pensei que ele ia se acabar. Eu pensei que ela ia morrer. Mas antes do mal, o Senhor vem. Vamos cá. Eu estou preservando a sua vida, ela é valiosa para mim. Eu te comprei por bom preço. As águas não te submergirão. O fogo não vai te queimar. E eu quero lhe dar um conselho: se o fogo for pequeno, apague. E se for grande, corra para ele não lhe pegar, lhe queimar. Quando o fogo é pequeno, a gente apaga. Um pano molhado. Se tiver um extintor, se não tiver, molhe um cobertor e apague. Agora, se o fogo for grande, corra. Corra. Antes do mal, Deus está lhe dando livramento. Está entendendo nesta noite? Deus está lhe dando livramento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No livro do profeta Abacuque está escrito: o destruidor vem contra ti, mas reúna todas as suas forças. Faça um esforço, toda a diligência possível, e escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Grande é o laço, mas Deus está cortando ele hoje nesta noite. Grande é o embaraço, mas Deus está desfazendo o embaraço. Cante, libere, glorifique o nome de Papai do céu.
O que nos fortalece é as glórias que damos a Jesus. O que nos enche de contentamento é os brados de glória que damos a Deus. Uma glória a Jesus tem um valor todo especial. Por favor, abre esta boca abençoada e libera o que você trouxe para o culto. Há uma presença de Deus muito atuante nesta noite aqui. Quem tem glória, entregue as glórias que trouxe. Deus promete fazer uma coisa nova. E abrir a porta que está fechada. Deus vai dar jeito àquilo que não tem jeito. Vá liberando, vá glorificando, vá exaltando, vá se enchendo, vá transbordando. Todo mal trabalhado, intentado, forjado contra você não vai lhe atingir. Toda desobediência tem as suas consequências. Tudo começou com o homem lá no jardim do Éden. Deus falou a Adão: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Se você comer, você morre. Sansão, Davi, o mais sábio, o mais valente, o mais forte. E você e eu? Comigo não acontece. Peça a Deus que Ele lhe guarde. Peça a Deus que Ele lhe esconda. Porque Ele tem esconderijo para guardar a gente. Conheci um irmão que ele se viu perseguido por um gigante. E ele gritou por Jesus. E uma árvore se apresentou. Ele correu e uma mão pegou ele e escondeu numa copazinha da árvore. E o gigante mas ele estava escondido, ele procurou lente de aumento, mas não conseguiu encontrar. A quem Deus esconde, o inimigo não encontra. Até hoje o adversário procura onde foi sepultado Moisés e não conseguiu. Ele cheira, fareja a terra por todo canto. Deus não permitiu ele encontrar o corpo de Moisés. Seria a maior igreja do mundo. E todo mundo ia para lá. Deus foi e escondeu.
A quem Deus esconde, o diabo não acha. Ele está lhe escondendo debaixo das suas asas. Receba nesta noite proteção de Deus, firmeza, equilíbrio e autoridade para vencer todo o mal. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Deus vai saltar a muralha segurando em você. Se prepare para vencer e cantar o hino da vitória e glorificar o nome de Papai. Ele vai atravessar a muralha. Há uma muralha muito alta, mas Deus vai segurar na sua mão e vai saltar a muralha. Se prepare para glorificar o nome do Senhor. Porque já fizeram de tudo para calar a tua boca, mas Deus não permitiu. Ele não vai deixar o inimigo colocar um cadeado. Recebe ousadia nesta noite. Recebe ousadia para triunfar, em nome de Jesus. O Senhor te dá ousadia. Tem alguns avisos, filho? Tem alguns avisos? Ouçamos os avisos. Bíblico da terceira EBO aqui no Vale do Paraíba. Quero chamar-lhes a atenção para o livro do Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32, versículos 30 ao 34. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze a este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Nós estamos caminhando
já vendo o brilho da cidade celestial. Mas precisamos tomar todo cuidado com a problemática do pecado. Pecar é errar o alvo. O pecado é a vergonha dos povos. A Bíblia nos diz no livro do profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus não quer que ninguém morra nem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Moisés, o maior legislador de todos os tempos, ia conduzindo o povo, mas é do conhecimento de todos os nossos irmãos que lidar com gente não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Mas Deus vai nos dando graça e nós vamos lidando com o povo. Ninguém aqui chegou ao grau de perfeição, mas estamos lutando, prosseguindo para chegarmos ao grau de perfeição. Moisés havia tomado conhecimento do pecado que o povo cometera. E a Bíblia nos diz: e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: se for preciso, tem que se dizer a verdade a quem quer que seja. Goste quem gostar, fique aborrecido quem quiser, mas tem que ouvir o que é para ouvir. Não podemos fazer aqui arrumadinho com ninguém. E Moisés foi enfático e disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Eu vou perguntar a Deus, porque o dono do povo é Deus. Nós vamos conduzindo o povo, mas o dono é Deus. Quem manda é Deus, quem ordena é Deus. Farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande. Fazendo para si deuses de ouro. Deus detesta a idolatria. A Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo
Vamos andar em novidade de vida. Não podemos voltar o nosso olhar para o Egito, para o deserto. Temos que olhar para Canaã celestial. Haja o que houver e venha o que vier. O nosso objetivo é o céu. Fizestes deuses de ouro. Agora, pois, perdoa seu pecado. E se não, risca o meu nome. Era como se o pastor dissesse para Deus: Deus, os irmãos te desobedeceram, deixaram de cumprir a tua lei, os teus mandamentos foram por eles relegados. Risca o meu nome. Cada um responderá por si. Cada um dará conta dos seus atos. Perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Nem o pai responderá pelo filho, nem o filho responderá pelo pai. Fiquemos certos, como está escrito, teu pecado te achará. Pode ir para onde for, se esconder aonde quiser, o teu pecado te achará. É muito contundente esta expressão, o teu pecado te achará. Mas ninguém viu, o céu viu. Ninguém tomou conhecimento aqui, alguém tomou conhecimento. Risca o meu nome. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E eu quero dizer a você que está sendo poupado pela misericórdia de Deus. Porque todo dia Deus nos dá livramento. Todo dia Ele fecha a cova. Todo dia Ele envia proteção do alto. Todo dia Ele nos esconde debaixo das suas asas. Diz para todos nós: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei.
com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. Você só permanece aqui porque foi eu quem lhe atraí. E o que é interessante dizer, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Libera o que você trouxe para este culto de ceia. Papai quer ouvir a sua voz glorificando o nome dele. Aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Mas quanto a você, prossiga, exalte, glorifique, bendiga a Deus em alto e bom som, e diga: até aqui me ajudou o Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar, eu sei em quem tenho crido. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Quem está com a responsabilidade sobre os ombros, ele sabe aonde conduzir o povo de Deus. E apacentar o rebanho ao meio-dia, o sol causticante, mas ele sabe aonde colocar o rebanho para descansar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E não pode haver maior responsabilidade do que apacentar entre os lírios. Leva o rebanho para onde eu te disser. O meu anjo irá diante de ti. E no dia da visitação, visitarei sobre ele o seu pecado. Ninguém se preocupe com a vida de ninguém. Pode deixar. Que Deus tem uma manivela que faz assim, ó. Pode ser feio, pode ser bonito, pode ser branco, pode ser preto, não tem problema. Deus vai acertar a conta com alguém. Vai chegar o dia da visitação de Deus, mas sobre você haverá proteção do alto. Cante, exalte e glorifique a Deus. A presença de Deus está muito atuante nesta noite aqui. Libere o que você trouxe para o culto de ceia. Quem tem glória, entregue as glórias que trouxe. Quem tem aleluia, entregue as aleluias que trouxe. Quem tem línguas espirituais, glorifique a Deus em línguas espirituais.
leve o povo para onde eu te tenho dito. E no dia da visitação, visitarei sobre ele o seu pecado. Um homem fazia o trabalho de Deus sofrer por 40 anos. Deus é longânimo, mas chega o dia da visitação. Deus é paciente, mas chega o dia da visitação. Deus é amor, mas chega o dia da visitação. Deus é fogo consumidor e chega o dia da visitação, porque o teu pecado te achará. E quando foi um dia semelhante a este, aquele alguém que fazia o trabalho de Deus sofrer naquela cidade, adoeceu. Foi levado rapidamente para o hospital. E o médico disse: tem que cortar uma perna sua. Deu a gangrena, tem que cortar. Ele disse: mas antes de cortar, mande chamar o meu pastor e a comissão. O pastor veio com a comissão. Ele disse: faz 40 anos que eu faço o trabalho de Deus sofrer aqui, mas agora uma perna minha vai ser cortada. E eu preciso confessar que o meu pecado está diante de mim. Quero ser eliminado. E o pastor disse: você está sendo eliminado em nome de Jesus, da comunhão da igreja e do santo ministério. O Espírito Santo veio sobre o pastor e disse: reconcilie ele agora. E o pastor disse: eu lhe reconcilio agora, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Reconcilio com a igreja, reconcilio com o ministério. Ele cortou a perna, porque tinha que ficar um sinal, e no outro dia partiu para a eternidade. Digam todos assim comigo: o teu pecado te achará. Porque no dia da visitação, visitarei sobre alguém o seu pecado. Quem quiser escapar, olhe para Jesus, se esconda nele, se abrigue nele. Existem asas para proteger a sua vida. Hoje é dia de livramento de Deus para alguém aqui que me escuta. Alguém que está pela internet ouvindo. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. É Deus do monte e é Deus do vale. Glória seja dada.